Fala pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Anderson e eu quero agradecer a você porque você se inscreveu nesse curso de pregação expositiva, curso didático que vai ser bênção, vai com certeza abençoar a sua vida, com certeza vai abençoar a sua igreja. E eu quero fazer logo aqui umas recomendações, tá? Porque eu estou muito feliz, eu estou grato a Deus, porque Deus está me dando essa oportunidade de passar esse conhecimento também para vocês. E eu quero fazer algumas recomendações aqui, que são o seguinte: faça logo o download, tá? Do material que você tem aí abaixo de cada aula, tá certo? Para quê? Para que você possa fazer as suas anotações, você ir com esse material na mão, esse PDF na mão, tá? Imprimido, e com as canetas, você vai ir já fazendo aí as suas anotações e você vai tirar o maior proveito das aulas, ok? Também eu quero te pedir que após cada aula você possa ir marcar como concluída a aula e também fazer a sua avaliação. Se você também quiser fazer aí algumas anotações embaixo aí também nos comentários, você possa fazer, tá? Faça alguma pergunta, se a gente souber responder, a gente vai responder, vai aí te ajudando, ok? Eu pretendo que essas aulas sejam breves, elas não sejam enfadonhas, tá bom? E eu quero pedir a você que esteja atento, volte à aula quantas vezes você quiser e faça o que você achar de melhor para poder, assim, tirar maior proveito dessas aulas. Ok? Então eu queria fazer a introdução com vocês hoje. O seguinte: como vai o púlpito de sua igreja? Esse, né, é o questionamento inicial. E quando eu falo de púlpito de sua igreja, não estou falando aqui se é o púlpito de madeira, se é de acrílico, se é de vidro, não importa o material. Eu estou falando de você, pregador e pregadora do evangelho. Como vai o púlpito de sua igreja, hein? Será que está limpinho, está enceradinho? Como é que está esse púlpito, hein? Vamos ver uma coisa aqui, uma frase que o Steve Lawson ele falou no seu curso também de pregação expositiva. Ele diz o seguinte: da mesma forma que caminha o púlpito, caminhará a igreja. Olha, querido, olha que coisa interessante que este pregador americano afirmou. Querido, da mesma forma que você caminha, da mesma forma como você vive diante de Deus, diante dos homens, a sua igreja vai caminhar, ok? Então, vamos aí direto ao assunto, porque nós precisamos ganhar tempo. A primeira coisa que eu quero dizer com você é o seguinte: um púlpito digno levará uma igreja a uma adoração digna. Queridos, uma coisa muito importante aqui é que esse digno tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com a sua vida como cidadão, tem a ver com a sua vida como pai, tem a ver com a sua vida como esposo, tá? E assim vice-versa, esposa, pregadores e pregadoras, né? Tem a ver como você leva a sua vida diante de Deus e da sociedade, tá? Porque um púlpito digno leva uma igreja a uma adoração digna. Um púlpito sujo, um púlpito imundo, ele não tem condições de levar a igreja à adoração. Sempre vai dar confusão, sempre vai ter gente desconfiando, sempre vai ter gente falando coisas que não deve falar. Então, por exemplo, uma vez eu fui comprar um carro, entrei na concessionária, né? Todo ali felizão, né? Ah, vou comprar um carro, tal. Aí o vendedor me mostrou os carros, tal. Eu falei, eu gostei desse aqui. Aí eu fui lá, né? Era até um ponto na época. Aí eu falei, eu quero esse aqui, rapaz. O bicho parece que piscou o farol pra mim. Aí tá bom. Quando chegou na hora de fazer toda ali a papelada, o cara tava perguntando qual era o meu ofício. Aí eu falei, eu sou pastor. Ele, rapaz, pô, pastor, você me desculpe e tal, mas só que aqui a gente não vende pra pastor, não. Eu falei, como assim não vende? Aí eu já fiquei ali, né, todo sem graça, né? Como assim não vende para pastor? Não, é porque teve uns aqui que deram trabalho, que compraram e não pagaram.
e deu um maior problema aqui pra gente, então a gente restringiu e tal. Eu falei, não, rapaz, eu falei, não é por aí não, rapaz. Tem pastor e pastores, assim como tem vendedor e vendedores, né? Então, olha só, às vezes uma das classes que deveria ser mais respeitadas, ela é alvo de discórdia, é alvo de desavença, é alvo de ter uma credibilidade baixa, né, diante da sociedade. Ela não tem uma credibilidade alta como deveria ter, por causa de muitos que se levantam aí em fundo de igreja e acaba, agora eu sou pastor, agora eu sou pastor, agora eu sou pregador, agora eu sou evangelista, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. E porque, né, deu na cabeça dele de que Deus está dizendo isso para ele. E muitas vezes não tem nada a ver, porque um púlpito digno leva uma igreja a uma adoração digna. Um púlpito que não é digno, né, não tem condição de fazer tal coisa, né? Então, observa aí que, infelizmente, muitos têm deixado a desejar. Muitos têm adulterado, muitos têm roubado a igreja, muitos têm usado a igreja apenas como trampolim para ficar rico, né? Apenas para poder aí, massagear a mente das pessoas. E a pregação expositiva é totalmente contrário disso, tá certo? Então nós temos que ser realistas que essas coisas acontecem no nosso meio. Não deveria acontecer, mas acontece, tá? Nós vamos observar também uma coisa muito interessante, que nenhuma igreja pode estar acima do seu púlpito. Nenhuma, sem exceção de nenhuma. Não significa estar acima aqui do pastor, mas acima da palavra. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Nenhuma igreja deve ditar, tá, o que ela quer ouvir. Nenhuma igreja tem que determinar, hoje em dia tal dia eu determino, eu não aceito, eu não sei o que, tal, tal. Mas nenhuma igreja tem que determinar o que ela tem que ouvir, tá? Porque a pregação expositiva, nós vamos ver que ela tira de dentro para fora, ela vem de dentro para fora, ela vem de dentro da Bíblia para o coração da igreja. Então, fizer o contrário disso aí é heresia, querido, é anátema, tá? Então, não significa estar acima do pastor. Não chegou a hora do pastor aqui, não, mas acima da palavra, porque o pastor também está submisso à palavra. O pastor, ele tem que ser apenas a boca do texto. O pastor só tem que ser aquilo que Deus está querendo falar. Ele não tem que falar nada dele. Ele tem que falar o que Deus está querendo falar. E Deus fala através de sua palavra. Se não fosse assim, ele teria inventado outro meio. Mas ele nos deu a sua palavra. Então, se quer ouvir a voz de Deus, ouçam a mensagem expositiva vindo da palavra de Deus, tá? Então, nenhuma igreja pode estar acima do seu púlpito. Agora, um púlpito forte leva uma igreja a ser forte, tá bom? E uma igreja forte, nós podemos caracterizar aí que uma igreja forte é uma igreja que já começa com um pastor que busca o Senhor, um pastor que teme a Deus, um pastor que é grato a Deus, um pastor que ama ao Senhor, um pastor que leva a igreja a ser forte, porque essa igreja evangeliza, essa igreja leva o amor de Deus, essa igreja procura viver em comunhão, essa igreja é uma igreja sadia, é uma igreja que faz a diferença, ela é relevante aonde ela está, ok? Então, um púlpito forte leva uma igreja a ser forte. Aí eu estou falando da busca, né, do pastor, do pregador, que tem que começar por ele, ok? Uma outra coisa que a gente vai ver é que um púlpito forte faz as coisas caminharem ordenadamente na igreja. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de ordem, e Deus fez tudo com ordem, Deus fez tudo com planejamento, e nós devemos fazer da mesma forma. Isso é confessar que é a palavra que instrui a igreja. Quando eu disse quem, tá? Eu estou falando aqui de Jesus, o Logos, a palavra, o verbo, né? É ele quem instrui a igreja pela sua própria palavra, ok? Então um púlpito forte faz as coisas caminharem ordenadamente. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem de culto. Ah, é chato. Não tem nada de chato. É você que é descompromissado aí com... Você que é indisciplinado, na verdade, né? Mas um púlpito forte faz as coisas caminharem ordenadamente. As coisas têm que ir com ordem, com
com etapas, né? Com planejamento. E é o que a palavra de Deus faz através da pregação expositiva. Um púlpito forte conduz a igreja também à comunhão verdadeira, e isso é batata, isso é top, isso acontece mesmo, tá? Porque um pregador que busca ao Senhor, um pregador que se submete a Deus, ele vai conduzir essa igreja também a se submeter a Deus, a buscar, a ter comunhão com Deus, uma comunhão verdadeira. Não é aquela coisa de, eu vou orar aqui a Deus para me pedir tal coisa. Não, um púlpito forte conduz a igreja à comunhão verdadeira no seguinte sentido, de que a igreja passa a ter prazer em buscar a Deus, em conversar com Deus, em ouvir a Deus, em estar com Deus, em ser de Deus. Então, um púlpito forte conduz a essa questão, tá? Não significa ausência de problemas durante a trajetória, porque se você, por exemplo, for fazer um planejamento estratégico na sua igreja, tá? Você vai observar que um dos pontos fracos, tá? Pelo menos da maioria das igrejas, talvez não seja da sua, mas da maioria das igrejas é a comunhão verdadeira. A comunhão, laço, entende? Aquela coisa de laço, aquela coisa de ter raiz uns com os outros, certo? De ser amigo mesmo uns dos outros, estar uns com os outros todos os dias, assim como o povo estava lá em Atos 2, todos os dias estavam reunidos, tá certo? A comunhão verdadeira, ela é muito fraca nas igrejas, porque as pessoas hoje estão vivendo uma correria tão grande, que elas não têm tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo de geração de comunhão dentro da igreja, além do púlpito forte. Igual, por exemplo, aqui a gente inventou o café da comunhão, né? A EBD era 9 horas, a gente puxou para 8h30, e de 8h30 a 9h30 a EBD. De 9h30 até 5 para as 10, o café da comunhão. E ali no café da comunhão, as pessoas oram, as pessoas conversam, as pessoas riem, as pessoas se abraçam, as pessoas se beijam, as pessoas buscam estar perto, conversam, e ali troca experiência. Então, assim, vai gerando comunhão, vai gerando desejo de estarem perto. E quando vão para o culto, às 10 horas da manhã, aí é aquela alegria, o culto flui muito mais, né? É diferente. Então estou aqui só dando um exemplo a mais aqui de geração de comunhão, além do púlpito, além da pregação expositiva. Um púlpito forte leva uma igreja ao evangelismo. Querido, é outra coisa aqui que eu vou ter que falar, tá? Uma igreja forte leva... um púlpito forte leva uma igreja ao evangelismo. A palavra, ela dá o start no coração das pessoas. A pregação expositiva dá o start no coração das pessoas. Quanto ao evangelismo, elas procuram evangelizar mais, porque elas estão entendendo melhor a palavra de Deus, elas estão percebendo Deus falar mais claramente aos seus corações, e isso gera o desejo delas estarem levando a palavra de Deus aos seus corações, ao coração da comunidade, ao coração seja de quem for. A pessoa passa a ser uma pessoa evangelista, né? Ela passa a ser uma pessoa evangelística também. Ou seja, aonde ela vai, ela prega. Aonde ela vai, ela fala de Deus. Aonde ela vai, ela compartilha o amor de Deus. Ela está no ponto, ela está dentro do ônibus, ela está dentro do táxi, ela está dentro do Uber, ela está na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola. Onde ela está, ela leva a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá esse start, né? A pregação expositiva dá esse start no coração dos membros, tá certo? Então, um púlpito forte leva uma igreja ao evangelismo. E toda reforma, todo avivamento, não vieram de púlpito fandangos, não. Não veio de púlpito qualquer, não. Você pode olhar na história aí do avivamento, da reforma, que você só vai ver pessoas que tinham intimidade com Deus. Eram grandes homens de Deus? Não. Não existe esse negócio de grande homem de Deus. Não existe esse negócio de grande pregador, grande, sei lá. Não existe isso, pelo contrário. Esses camaradas eram camaradas que viviam, andavam de joelhos. Esses camaradas, eles tinham um temor de Deus aguçado,
que está faltando hoje em dia. E eles levavam a palavra de Deus, tá? De uma forma bem temente, de uma forma bem íntima de Deus, tá certo? E ao ponto de haver reformas, haver avivamentos. E isso veio de um púlpito forte, isso veio de uma pessoa fraca que, na força e no poder do Senhor, levou pessoas a avivarem sua fé. E o último desses aí que a gente tem aí foi o nosso querido Billy Graham, que morreu agora aí aos 99 anos e ganhou milhares e milhares de pessoas, batizou milhares e milhares de pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, toda reforma, todo avivamento vem de um púlpito forte. E é interessante que o segredo para pregar longamente é a pregação expositiva. Porque tem muitos pastores que vivem, né, andando de igreja em igreja, troca de igreja, porque ali acabou os seus sermões, eles pregam mais nos sermões textuais, nos sermões temáticos, e aí uma hora, né, esgota, né, a sua criatividade para poder levar a palavra. O problema de pregar textual ou tematicamente, por exemplo, é de você querer incorporar um tema num versículo. Aí é que entra a exegese e, para alguns, né, a exegese, né? Então, é muito complicado você pregar textual ou apenas temático, porque numa hora esgota, né? E nós vamos estar vendo aí que tema, introdução, conclusão, essas coisas são secundárias. Elas têm que ser feitas por último, porque primeiro, como eu disse, a gente vai aprender aqui a extrair da Bíblia a pregação expositiva, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E isso vai fazer com que você pregue longamente. E aí, por quê? Seguinte, porque você vai pregar, eu vou te dar aqui uma dica, que é de pregar por livros. Por exemplo, se você prega o Evangelho de João, então você não já vai logo para outro evangelho. Não, pregou um evangelho, vai lá para as cartas de Paulo. Ah, pregou a carta de Paulo, pega um livro poético. Ah, pregou um livro poético, vai pega um livro histórico. Ah, tal, vai para um livro de Apocalipse e vai alternando. E você vai pregando por livros e isso vai fazendo com que você tenha mais durabilidade no púlpito. E a igreja também vai aprender a ter mais durabilidade diante das circunstâncias, diante, né, quando a sua fé for provada. Então, uma boa maneira de fazer isso é pregar em livros, tá certo? Mas vamos estar observando também que a pregação expositiva é como se fosse uma locomotiva puxando os vagões. E ao contrário disso aí é heresia, tá bom? Como eu disse lá atrás, não são os vagões, né? Não é a igreja que determina o que deve ser pregado pelo maquinista, vamos dizer assim, tá certo? Porque a Bíblia que é a locomotiva. É o que puxa o restante, puxa o pastor, puxa as ovelhas e vai embora. É a Bíblia, é da Bíblia para fora, tá certo? Ou então é da Bíblia para o coração das ovelhas, incluindo aí o pastor. Ao contrário disso aí, é você pegar aí, forçar tema, forçar texto para poder defender, né, algumas coisas que você pensa. Ao contrário disso, é muito complicado, ok? Vamos observar também o seguinte, que se um púlpito forte é a maior necessidade de uma igreja, ela também é a do mundo, ok? Um púlpito forte é a maior necessidade da igreja, pregador. Esse púlpito é você, esse púlpito sou eu, esse púlpito somos nós, tá? E a igreja, como o mundo, necessitam de pessoas que tenham intimidade com Deus, que tenham desejo de servir ao Senhor com alegria, com amor, com desejo no coração de edificar vidas.
E é o que Martin Lloyd Jones escreve aqui para a gente, deixa ao nosso coração. Então, vamos guardar isso na nossa vida, na nossa mente, vamos aplicar isso, né, em nosso púlpito, porque a maior necessidade deles é nós estarmos bem, é nós estarmos em comunhão com Deus, fortificados, fortalecidos na graça e no seu poder para levarmos o banquete, a palavra ao coração deles e, consequentemente, ao mundo também, ok? Então, que possamos aí guardar esse primeiro módulo, esse primeiro estudo, na verdade é o terceiro módulo, porque tem ali algumas instruções antes, mas que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Amém?